Como é que é o nome? É materialismo dialético? Materialismo histórico-dialético. Histórico-dialético. Vamos entrar na história do negócio, então? Bora. O criador do pensamento comunista socialista é o Marx? Do socialismo chamado científico, né? Porque a gente tem o desenvolvimento de vários movimentos de trabalhadores, movimentos desses explorados, desde sempre, né? A gente tem a revolta de Nica, a revolta de Esparta, a Esparta que acontece em Roma, a de Nica que acontece no Império Bizantino. A gente tem as jaquerris na Idade Média. A luta de classes sempre existiu. Que era o povo lutando contra os reis. Isso, exatamente. Tá. Que são os dominados lutando contra os dominadores. Isso sempre existiu. Mas, a partir do século XVIII, do século XIX, a gente tem a alteração de alguns pensadores que vão analisar e pensar essa questão estruturalmente, né? Que vão ver que é um problema de caráter estrutural que faz esse movimento. Aí a gente tem o Rousseau como o iluminista mais radical, que vai falar de uma democracia radical, que a gente vai ver que os Estados Unidos nascem como uma democracia, com escravidão, com voto censitário, que os 8 primeiros presidentes vão ser escravocratas. Então tem essa questão. E aí a gente tem algumas etapas desse desenvolvimento. Eu não gosto muito de etapa porque parece um processo evolutivo, né? E não é bem isso. Mas a gente tem os pensadores do socialismo utópico, que são o Robert Owen, o Charles Fourier, que são caras que vão pensar que essa pobreza que existe é uma merda, mas eu tenho uma ideia que eu vou aplicar na realidade e essa ideia vai resolver a realidade. Por isso que eles são utópicos. Porque eles partem do pensamento, portanto, não de uma análise material da realidade para poder ver o que fazer. Eles pegam essa ideia e jogam. Seria melhor se fosse assim, sem analisar nada, exatamente. Nenhum contexto. Exatamente, tendo mais essa dificuldade dessa análise desse contexto. E aí o Marx, ele vai pegar essa perspectiva, o Marx e o Engels. O Marx, ele era parte de um grupo de filósofos chamado Jovens Hegelianos, que era uma galera que seguia o pensamento de um outro filósofo, que era o Hegel, que é um cara que vai criar um sistema de pensamento que é o chamado sistema dialético, né? Que é isso que vem do materialismo histórico dialético. Nossa, agora explicar dialética em 30 segundos, mas... Não pode ir na... Não, eu vou no freestyle. O que acontece é o seguinte, dialética é esse processo em que o ser só pode ser o ser se existe um outro ser que esteja nele nesse processo. Então, pensar qual que é o ponto original do desenvolvimento da humanidade. Tem um ponto zero, um marco zero? Não tem. As coisas, elas acontecem. Elas vão acontecendo sempre nessa dualidade, né? Sempre nesse sistema que se autossupera. Se autossupera porque, para o Hegel, essa perspectiva, ele tinha a perspectiva de que a humanidade desenvolvia um processo de consciência histórica e essa consciência, em um determinado momento, ela atingia um ápice de superação. E é idealista por quê? Porque a consciência humana vai atingir essa superação do nada. Superação do contexto anterior? Isso, como do pensamento de cada época. Entendi. Então, por exemplo, quando que o feudalismo acaba? Quando ele começa a acabar? Quando ele começa a dar certo. Porque cada vez mais essas relações vão se tornando degradadas, né? É porque, sei lá, e por isso que o Marx vai falar que o capitalismo, ele vai acabar. Porque toda a relação do capitalismo é permeada por crises. E essas crises, uma hora, encontram um ponto de ruptura. O Hegel, para explicar isso, ele usa a dialética do senhor e do escravo. Que ele vai dizer o seguinte: na lógica de dominação, o escravo é dominado pelo senhor. Certo? O escravo é dominado pelo senhor. Só que se a gente parar para pensar, quem é mais dependente de quem? O senhor depende mais do escravo. Sim. Porque sem o escravo, o senhor não tem o recurso material para sua sobrevivência. Só que essa equação não fecha. Por que não fecha? Porque o verdadeiro dependente é quem domina o escravo. Entendi. O senhor que é dependente do escravo domina o escravo. E aí o que ele tem que utilizar para fazer essa dominação? Violência, ideologia. Tem que se utilizar de aparatos repressivos para ficar nesse lugar. Ameaça, né? Ameaça. Só que essa contradição, ela vai crescendo. Porque cada vez mais o senhor precisa de utilizar de mais violência para manter esse elemento funcionando. Sim. E mais, e mais, e mais. Até que uma hora, para o Hegel, isso explode.
Isso simplesmente encontra um ponto de contradição tão fundamental, tão grande, que não tem mais como ser sustentado materialmente. E aí transita para outra etapa. Exatamente. Aí você tem uma superação histórica. Entendi. E é idealista. É idealista porque ele acha que esse desenvolvimento da consciência acontece de forma meio natural, assim. De forma meio, a humanidade vai desenvolvendo essa consciência. E o Marx, ele vai pegar esse tema dialético, ele vai falar, a dialética é isso, mas ele vai inverter a equação. Ele vai virar a dialética do avesso. O que ele vai falar? Ele vai dizer que essa superação pode ser realizada através do controle dos meios materiais. Porque é isso que faz com que a dominação seja dominação. Tá. Porque a gente depende de comida, de água, de luz, dessas coisas para sobreviver. Certo? Ao invés de a gente ficar esperando a consciência humana transicionar, contradizer várias vezes até a gente vai explodir. lá e age no mundo físico. Exatamente. A gente analisa a realidade material e a partir dessa realidade a gente pensa o que fazer. Por isso que no materialismo histórico dialético, isso é o socialismo científico. Por que científico? Porque ele está vendo a materialidade, ele está vendo as relações, ele está vendo a produção, ele está vendo tudo que está disposto e a partir dessa análise ele vai montar um processo para superar esse sistema de opressão. O que é louco pensar que ele pode ter sido uma vítima, não vítima, mas uma consequência desse pensamento dialético da consciência. Ele pode ter sido, sem perceber, ele propôs outra coisa dentro do mesmo sistema. É que é isso. Ele é um produto desse sistema do outro cara que falou, entendeu? Exatamente. Não consegui explicar direito. Mas perfeito. Não, essa explicação foi ótima, porque essa ideia é de que a gente não produz nada sozinho. O Marx é produtor de um pensamento, não porque ele teve... sabe? A minha mente foi iluminada pelo milagre de Deus. O que dizer que ele provou o ponto do cara anterior, que tu estava dizendo. Ele vai dizer que existe essa superação, mas que ela deve ser feita na materialidade. Que é na materialidade que essas relações se alteram. Porque é na materialidade que a gente consegue dar vida para as coisas. O Hegel não vai conseguir, né? Na consciência. A consciência vai despertar quando? E aí o Marx vai analisar, Mas é que tá, como que ele analisou? A consciência dele despertou. Então, mas né, não é que despertou do nada, né? Ele despertou porque ele leu. Despertou porque ele olhou a sociedade, ele olhou a realidade, e quando ele olha a realidade, aí sim que ele tem esse processo. E é um processo inacabado. É um processo que nunca acaba. Porque quando muita gente pergunta, para eu entrar pro PCB, eu tenho que saber marxismo? Você tem que saber que você está entrando num partido comunista, né? Que tem certa linha teórica e tal, mas isso é tranquilo. E a gente diz que um marxista nunca vai parar de estudar. Nós estamos condenados a estudar. Por quê? Porque o materialismo histórico dialético é justamente esse eterno movimento. Ele não tem como parar. Porque é igual na União Soviética. Quando ela parou, o que aconteceu? A degradação começa a aparecer. Porque as pessoas não debatem mais. Porque não existe mais o movimento das ideias. Não existe mais o movimento desse motor político. Não existe mais. Por isso que política é sobre briga, é sobre confronto, é sobre diálogo, é sobre a gente fazer essa roda girar. Então ninguém nunca vai entender o marxismo na sua plenitude, né? A pessoa recebeu ali o conhecimento final, né? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque não é uma linha de história cristã de Gênesis e Apocalipse. Entendi, não é uma coisa que termina. Não termina. Início, meio e fim, não é isso? Não é isso. Só uma análise de algo que está rolando. Está acontecendo o tempo todo. Entendi. O tempo todo enquanto a gente fala. Então, por isso que é materialismo histórico dialético. Porque ele vai fazendo esse avanço. Só que aí que vem o nome materialismo histórico. É uma análise material e uma análise material apoiada por uma análise histórica. O Marx vai olhar para a história, ele vai perceber um padrão. Qual que é o padrão? Durante toda a história da humanidade, a gente tem grupos de dominadores e grupos de dominados. Patrícios e plebeus em Roma, senhores feudais e servos na Idade Média, no feudalismo, e na época dele, a burguesia e o proletariado, e a classe trabalhadora. E aí, claro, cada época de luta de classes vai ter suas particularidades, vai ter suas diferenças, né? A gente não pode dizer que a sociedade feudal ela era igual em todos os termos, né, ideológicos, culturais, etc., que a sociedade industrial. Ela não é. Mas existe um eixo comum. Qual que é esse eixo comum? O senhor feudal só tinha poder porque ele controlava a terra. Porque
Porque com o controle da terra, ele garantia que os servos sem terra tivessem que se subjugar para o seu domínio. Da mesma forma como o industrial capitalista, no século XIX, quando está tendo a industrialização em massa da Inglaterra, só vai conseguir ter esse poder todo que ele tem. Por quê? Porque ele controla a fábrica. E ninguém tinha sacado isso antes do Marx? Desse jeito, não. Por isso que ele é o pai fundador do... Ele e o Engels são os pais fundadores do socialismo científico. E é muito bom. Assim, os livros do Marx são livros difíceis, de difícil leitura, mas esse é a ideologia alemã, que é quando ele faz essa transição, que é quando ele sai do idealismo e vai para o materialismo, é lindo. Por um momento ele estava no pensamento Sim, que era só ficar pensando que uma hora a humanidade ia superar o momento anterior. E aí depois ele sacou que tinha que tomar os meios de produção. Essa é a principal ideia, a primeira ideia que ele tem. É a ideia central, isso. Primeiro que a história é movida pela luta de classes. Primeiro, que são sempre essas classes dos dominadores e dos dominados. Esse é o movimento que ela faz ao longo da história. Que cada época vai ter sua particularidade e que, para que haja uma alteração dessa estrutura, você precisa não alterar as ideias, mas você tem que alterar a materialidade, que vai alterar as ideias. Essas ideias vão alterar a materialidade, vão alterar as ideias. É um processo contínuo. É um processo que não para. Por isso que quando as pessoas perguntam sei lá, né? Como que vai ser o socialismo? Como que vai ser o comunismo? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Só sabe que vai se tomar os meios de produção. Fim do Estado, Depois fim das disso, classes. eu não sei o que vai acontecer. Ou sei lá, como vai ser o socialismo do Brasil? Eu não sei. Porque depende do quê? Das condições materiais históricas. Depende de como a classe trabalhadora vai estar organizada. Depende de uma série de fatores que eu não tenho como prever. Se eu tentasse fazer uma previsão, né, ou trouxesse um elemento que vai ser assim, eu não sou marxista. Eu sou um vidente. Sei lá, eu sou a mãe de Ná, sabe? Eu sou outra coisa, mas eu não sou um materialista. Que ano é, no contexto humano, o que estava acontecendo nesse momento do Marx para ele vir com essa ideia? Nesse momento, ele escreve o Manifesto Comunista em fevereiro em abril de 1848. Na verdade, ele escreve em 1847, ele é publicado em abril de 1848. Nessa época, os estados europeus estavam passando por um processo de industrialização. E um grande processo de êxodo rural estava acontecendo dos campos, das terras comunais, que antes os camponeses ocupavam, para as cidades, porque eles tinham que trabalhar. E aí teve toda a Revolução Francesa, né? Teve todo o processo anterior que vai dar que vai apresentar essa perspectiva de que as pessoas podem serem iguais perante a lei, tem uma maior liberdade de expressão e tal, mesmo que a Revolução Francesa tenha funcionado em prol da burguesia, né? É a burguesia a grande vencedora do processo revolucionário. Mas foi sem querer ou foi por querer? Foi por querer. Tudo articulado politicamente. Tudo pensado. Nada acontece sem querer. A ideia que eu tinha da Revolução Francesa é que o povo se revoltou porque os reis estavam muito confortáveis comendo coxinha de galinha e aí degolaram uma galera. Então, mas tipo, assim, se a gente fosse dar o resumo da ópera, é mais ou menos isso mesmo. Só que existe um processo de organização da burguesia para criar um pensamento, para criar uma estrutura para controlar isso. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, né, o golpe que a gente teve no Brasil em 2016. O golpe aconteceu assim, do nada? O povo se revoltou, foi pra rua, axé do fascismo acabou? Não. Essa direita estava se organizando há décadas antes. Se organizando, até que tem um dado momento que a consciência social da galera desperta por alguma razão, indignante, qualquer coisa assim, e aí você tem o gatilho. Opa, é agora.